Eu sou Deus. Deus. Tá bom, ótimo. Vamos começar. Obrigado por concordar com essa entrevista. Bom, você concordou, mas de nada. Então, por que concordou em dar essa entrevista? Eu falo com meus filhos todo o tempo. Sei, então eu sou um dos seus filhos. É claro. Tá bom, tem um nome para pessoas com quem você fala desse jeito. Sortudas? Eu quis dizer profetas. Ah, claro, sim, mas é assim que eles são chamados depois que eu falo com eles. E antes disso, muitos deles não ficaram felizes em me ver quando apareci. Pelo menos não no começo. Claro. Um arbusto queimando, uma coluna em fogo, coisas bem dramáticas. Aposto que ficaram apavorados. Ah, eles ficaram. Mas eu tive a atenção deles. Sem arbustos em chamas hoje? Você gostaria disso? É isso que você quer? Tá bom. O que exatamente gostaria de ver pegando fogo? Algo nesse parque, talvez? Que tal aquela coluna? Ou talvez aquela árvore, hein? Não, claro que não. Bom, não é necessário. Nós já estamos aqui conversando. Então, voltando à minha pergunta, é por isso que tá aqui? Sou um profeta? Você é um profeta? Bom, nós estamos conversando, certo? E isso já é um começo. Qual a sua idade? O tempo é diferente para mim do que é para você. Isto é, eu existo fora do tempo. Afinal, eu criei o tempo. Quero dizer, se a natureza de Deus fosse óbvia... olhe para o mundo à sua volta e você verá que não é. Então lutamos aqui na Terra para te conhecer, mas presumo que você saiba todas as perguntas e as respostas. É claro. Isso deixa você incomodado? Você também sabe a resposta para essa pergunta, não sabe? Sim, mas uma perspectiva divina não é necessária. Tente ver isso do meu ponto de vista. Esse não é um processo fácil. Não, eu entendo. Saber todas as perguntas e respostas deve fazer a conversa com um humano ser difícil. Bom, ninguém gosta de um sabe-tudo. Você disse... Você de todas as pessoas... Agora há pouco você disse... Você de todas as pessoas devia saber por que minhas respostas seriam confusas. O que quer dizer por que eu de todas as pessoas? Você tem formação em estudos religiosos e formação em jornalismo pela Universidade Loyola, onde se formou como um dos melhores da classe. Começou a trabalhar no Herald no departamento online, assim que saiu da faculdade, onde escreveu sobre assuntos de fé e teologia. Então você decorou a minha biografia. E também sei sobre seu casamento. Como é que é? Eu sei sobre seu casamento. Você quase me pegou agora. Foi mesmo, não foi? Tava me esperando pedir. Pedir o quê? Uma prova. Prova de que você é quem tá dizendo ser. Prova. Bom, me diga, Paul, quando você ora, você pede uma prova de que Deus esteja escutando? Não, é claro que não. Então, é seu dia de sorte. Por quê? Estou aqui respondendo suas perguntas. Eu espero estar cooperando. Tá sim. Então, o que eu digo para as pessoas que dizem que você não existe? Diga que eu entendo. Mas o mundo que elas veem é assim mesmo. Às vezes, é exatamente o que parece. Boa resposta. Que bom, fico feliz. Você é um bom entrevistador, Paul. Obrigado. Estabeleceu confiança, estabeleceu empatia. Não é nem um pouco condescendente e quer a verdade acima de tudo. Na verdade seria legal. Bom, é a minha especialidade. Tá bom, rodada relâmpago. E fora de ordem. Rodada relâmpago, é engraçado. Qual é o sentido da vida? Viver, lutar, servir a Deus e fazer perguntas do tipo qual é o sentido da vida. A Torá e o Novo Testamento são a palavra de Deus? É claro, mas como entendidas pelo homem e também traduzidas pelo homem. Quer dizer que tem uma brecha aí? Não. Bom, cada um tem a sua própria jornada, mas só há um caminho. Já houve algum tempo em que Deus não existia? Posso dar a resposta que dei a Moisés. Tá bom.
Eu sou o que sou. Claro. Já devia saber disso. Sim. E é tão verdade hoje quanto foi naquela época. Existe um céu? Assim, mas tente não pensar nele só como um lugar. Então Satã também é real. Sim, mas francamente superestimado. Superestimado? Engraçado dizer isso. Por quê? Ele só tem poder na medida em que você dá a ele. O que acontece depois que morremos? Vocês se reúnem com a eternidade. Então a minha alma é imortal. Bom, não seria uma alma se não fosse imortal. Um ateu pode ser uma pessoa ética? Claro, claro. E você pode construir uma casa sem fundação, mas é melhor esperar que a terra nunca se mova. Deus é amor? Ele não se gaba, mas sim, com certeza. Quanto é 2.427 vezes 648? 1.572.696. É sério? Desculpa. Não, está tudo bem. Deus perdoa, mas isso é interessante. O quê? Tem muitas perguntas boas, mas você não me fez a pergunta que mais costumam fazer para mim. Não? Qual? Bom, adivinhe. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É essa mesma. Não tá na minha lista. E sinceramente eu não gosto muito dessa pergunta. Não? Por que não? Porque não é uma pergunta, né? É uma reclamação. O que eles querem perguntar é por que coisas ruins acontecem comigo. E quem pergunta geralmente acha que é uma pessoa boa. E isso parece arrogância pra mim. Mas olha, Paul. Coisas ruins acontecem com algumas pessoas muito boas. É uma grande questão. Livre-arbítrio existe? E como reconciliar isso com a vontade de Deus? Finalmente. Finalmente? Como assim? É um advérbio, quer dizer até que enfim. Tá. Você entendeu. Não, finalmente está perguntando coisas com que se importa. Todas as perguntas importam. Talvez, mas você se importa com algumas das respostas mais do que outras. Olha, isso aqui não é sobre mim. Sério? Livre-arbítrio existe? Eu forcei a vir a esse encontro? Eu saberia se tivesse? Isso me lembra uma antiga piada. Um estudante vai ao rabino e diz: Rabino, por que o senhor e os outros rabinos sempre respondem minhas perguntas com outra pergunta? E o rabino responde: então, como deveria responder? Tá bom. Você não riu da piada de Deus. O que isso diz do livre-arbítrio? É claro que existe, Paul. E todo mundo sabe que é verdade. Toda a fundação da lei humana depende da existência do livre-arbítrio. Tente ir diante do juiz quando for acusado de um crime. E coloque a culpa de suas ações na vontade de Deus. Veja se dá certo. Agora, significa que cada ato humano seja por livre-arbítrio? Claro que não. Não mais do que usar o livre-arbítrio para fazer crescer uma perna amputada. Então coisas acontecem e Deus diz: aí, cara, não olha pra mim. Não. Você tem que entender que a minha vontade e o livre-arbítrio humano não são contraditórios, porque eles não são duas versões da mesma coisa, mas eles se encaixam perfeitamente. Eu criei dessa forma. Mas eu não posso dizer onde um começa e o outro acaba. Vê o problema? Sim, acho que sim. Mesmo? O problema é que não confia no plano de Deus ou o problema é que não confia em si mesmo? Ah, ótimo. Então se Deus tem um plano, tá garantido, não tá? Eu devia ter ficado na cama, porque pelo que sei é parte do plano dele. Não é o que estou dizendo e você sabe. Tá bom, olha aqui, xadrez, certo? Peças interagem, há regras. Tem uma troca. Mas duas peças não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É como você e eu. Pessoas fazem escolhas. E essas escolhas têm consequências. E se minha vontade fosse parte de cada decisão humana, como as coisas seriam? Ficaria paralisado toda manhã, decidindo entre escovar os dentes verticalmente ou horizontalmente? Então tentar descobrir a vontade de Deus é o quê? Perda de tempo? Não, de jeito nenhum. Paul, só estou lhe dizendo o que você já sabe. Deve fazer suas próprias escolhas.
E deve viver através dessas escolhas, não importando como chegou até elas.